É isso aí, pessoal. Estamos ao vivo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá começando mais um papo aqui no The Joe. Top demais. Toda terça-feira estamos aqui. Pessoal, antes de começar, eu peço para vocês, deixa a curtida, compartilha, já manda pro amigo, já comenta aí, já dá aquela força pra gente, tá? Compartilha, já manda pros amigos. Você hoje a gente tá com a psicanalista aqui, ó. Você vai aprender muita coisa sobre psicanálise, sobre psicologia, sobre toda essa área. Top demais. Então é um papo muito top. Antes disso, meu diretor, faz aquela gracinha para nós. Passa os patrocinadores aí pra gente. Voltando aqui, seja bem-vindo, como eu já falei para vocês. Agradeço demais. Valeu, JRH, Lumac, Barão Móveis, nossos patrocinadores fortes aí. Barão Móveis, Ramon, Açaí do Mendes. Muito obrigado aí pelo patrocínio de vocês. É muito bom ter vocês conosco. E agradeço a todo mundo que está aí assistindo a gente. Como eu disse, já deixa a curtida, já chega aí contribuindo com a gente. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento ajuda bastante, né? O nosso projeto crescer. Estamos aqui indo bater o papo com doutora Clariana. É Clariana mesmo, né? Seu nome? Clariana Queiroz, isso. Clariana Queiroz. Se você quiser começar se apresentando para o público, fica à vontade. Então, meu nome é Clariana Queiroz, sou psicanalista clínica, atendo aqui na cidade de Teoflotone, Minas Gerais, e sou mãe de 3 filhos, né? Um estudante de psicologia e uma moça de 16 e uma pequenininha de 10 anos. Então, sou mãe, empresária e psicanalista clínica por paixão mesmo. Top demais. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu já falei com você no privado, né? Mas agora que a gente está ao vivo aqui, é um prazer. Obrigado aí por ter topado participar. Foi muito disponível. Muito obrigado aí mesmo. E começando, Clarinha, o que é psicanálise? Assim, é um termo um pouco diferente, né? A psicanálise, muitos até associam à psicologia, mas há uma diferença, né? A psicologia tem como objeto de estudo o comportamento. A psicanálise, ela tem como objeto de estudo o inconsciente. Então, todas as ferramentas que utilizamos e as abordagens trabalhadas na psicanálise, elas têm como principal ferramenta, né, a escuta flutuante e a partir desse estudo do inconsciente, nós vamos trabalhando com a causa dos sintomas que geralmente a gente percebe aí nos adoecimentos da sociedade. Então, a psicanálise, ela busca trabalhar a causa e não apenas os sintomas. Nossa, que interessante, eu não sabia. Aí, no caso, o inconsciente seria aquilo que a gente não controla, de certa forma, né? O que seria esse Nós, inconsciente? você para refletir na sua respiração, no processo de respirar? Não, normalmente Não, não. é automático, né? Então, Sim. a parte reptiliana do cérebro, ela tem algumas funções que são automatizadas, que são automáticas, como respirar, por exemplo. Assim também são 95% do que a gente tem acesso, né? O inconsciente, ele armazena 95% do que nós somos, sem que a gente tenha consciência disso. Nós temos consciência clara de apenas 5%. Ao longo do dia, por Nossa, então. exemplo, você recebe mais de 400 bilhões de informação. Seu cérebro vai Aham. selecionar aquilo que ele pode armazenar, que é mais ou menos umas 2.000 informações. Mas essa informação, ela passou por lá, você teve acesso a elas, né? E o inconsciente, ele vai armazenando a, alguma forma de funcionamento, né? E de dores com as quais a gente lidou desde a infância. E uma vez isso armazenado, vai moldar a forma como os relacionamentos intrapessoal, eu comigo mesma, e interpessoal, minha relação com o outro, vai moldar como essas relações se estabelecem. Por exemplo, uma criança que o pai ou a mãe deixou ela na casa de alguém e ela se sentiu abandonada. Durante a infância, a nossa percepção da realidade é muito diferente.
Então, o fato de uma criança ficar no hospital, ou ficar num lugar que ela não queria ficar, e que ela sentiu aquele abandono, ela se sentiu sozinha, ela se sentiu desamparada, essa memória de dor, que foi uma dor para a criança, vai ficar armazenada no inconsciente. Uma feridinha foi aberta ali, houve um trauma. Essa dor, ela vai perpetuar por toda a vida como uma memória. Então, sempre que essa criança estiver em uma condição onde esse gatilho vai ser ativado, isso dói novamente. De forma automatizada, nós vamos desenvolvendo mecanismos de defesa para lidar com as nossas dores. Muitas vezes reprimimos, recalcamos, mas não deixa de existir. Então, a psicanálise, ela vai tratar, né, esses traumas, vai tratar o que ficou reprimido, o que ficou recalcado e que está moldando a nossa forma de interagir com o outro e com a gente mesmo, para que a gente possa ter mais percepção, né, da realidade a partir do filtro que a gente traz também das feridas da infância. Nossa, então, a psicanálise ela é muito profunda nesse sentido, porque ela trata, muitas vezes, uma fobia. Uma fobia não é só um sintoma, ela tem uma causa. Onde foi que isso iniciou? Uma ansiedade. Uma ansiedade, ninguém fica ansioso da noite para o dia. Tem uma causa, tem um medo ali, que não foi tratado da forma devida, que não foi elaborado. Tem uma dor que não foi bem elaborada e que foi somatizando, né, até transformar-se em um sintoma. Só que, geralmente, as pessoas não buscam a psicanálise para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal. Geralmente busca para tratar o sintoma, busca porque está com depressão, uma ansiedade, uma crise de pânico, vai tratar isso também. Mas a psicanálise, todos nós deveríamos fazer terapia, todos nós deveríamos experienciar, né, essa oportunidade de estar frente a frente com quem somos de fato. Porque a partir da psicanálise você conhece muito mais de si mesmo. Você conhece esses 95% que está no inconsciente e que é maravilhoso e que às vezes você não teve acesso, né? Porque, por exemplo, uma pessoa com ferida de abandono é uma pessoa que ela veio com habilidades, talvez, para ser alguém, por exemplo, um sanguíneo, que geralmente são pessoas extrovertidas, que são boas para os relacionamentos, que relacionam bem com as pessoas. Ele veio com habilidades para os relacionamentos interpessoais. Mas, se essa pessoa teve ferida emocional, algumas feridas emocionais, inclusive a de abandono na infância, ela pode se tornar uma pessoa insegura, uma pessoa com dificuldade para confiar nas pessoas, uma pessoa dependente emocional do outro. E tudo isso por conta de um erro lá na configuração dela, que acabou impedindo ela de pôr em prática habilidades que já vieram inseridas nela. Então, a psicanálise te ajuda a potencializar suas habilidades, descobrir quais são suas habilidades, identificar os seus pontos fracos para te dar mais qualidade de vida, te ajuda a viver melhor. Nossa, muito óbvio. É como se tratasse a raiz, né, do sentimento, do trauma, né? Cara, fiquei maravilhado aqui agora. Eu gosto muito desse tema de psicologia e tal. Cara, tô maravilhado. Achei muito top, cara. Que eu gosto muito desse tema de psicologia. Você falou sobre reptiliana, a mente reptiliana, um negócio assim? O que seria isso? É porque o cérebro, ele é dividido, ele tem 3 partes bem interessantes. Então, tem a parte, né, onde fica, é como se ficasse... Imagina um carro automático, né? Tem ali aquela parte que é responsável por todas as funções que são automatizadas, né? Pela forma como você vai reagir. Então, o nosso cérebro, ele é dividido em algumas partes e tem essa parte que eu poderia pegar uma imagem. Quer que eu pegue uma imagem? Eu acho que vai ficar melhor. Tá, pode ser. O nosso cérebro, ele tem essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, né? Que não sei se a imagem aí está bacana, mas essa parte aqui é o tronco encefálico. Não sei se dá para ver bem. Vendo? Esse tronco encefálico, ele é responsável pela
pelas ações que são automatizadas, né? Então, para respirar, para comer, andar de bicicleta, você aprendeu uma vez, vai ficar no tronco encefálico ali, vai ficar armazenado e você, de forma plena, depois que aprendeu a andar de bicicleta, sempre que pegar uma bicicleta, você vai conseguir andar numa boa, porque isso já ficou ali, de certa forma, gravado. A forma como deve ser, né? Assim também, essa parte da frente, o lóbulo pré-frontal, ele é responsável, né, pelas tomadas de decisões. E o interessante, eu não sei se você sabe, mas essa parte, o lóbulo pré-frontal, a criança não nasce com ele já formado. Não sei se você lembra, quando nasce uma criança, a mãe fala, cuidado com a muleira, já ouviu? Sim, já O ouvi que é a falar. muleira? Ali, né, a parte do crânio que está fechando, né? Até por questão do nascimento, ali a parte já está fechando, e vem também o lóbulo pré-frontal, que vai sendo formado, vai formar aí até os 21, 22 anos, termina de ser formado, né? No adolescente, por exemplo, isso está em processo de formação, por isso que ele tem essa dificuldade de tomada de decisão, de ser assertivo nas decisões. Então, é muito bacana essa forma de funcionamento da mente humana. Eu sou formada também em neuropsicanálise e a gente trabalha com esse estudo desse processo de formação, que é muito bacana. E essa forma automatizada de funcionamento é a forma como nós sobrevivemos. E tem muita gente que está vivendo realmente no automático, né? O cérebro, ele mapeia essa forma como você lida com os problemas, lida com as situações diárias e, devido a esse mapeamento, todos os sistemas vão sendo conduzidos a partir dessa automatização. Por exemplo, Nossa, muito a top. ansiedade de hoje, né? Imagina aí o homem lá das cavernas. Quando ele tinha fome, ele saía para caçar, tinha ali, digamos, um leão para ele matar. Matava esse leão, ele gastava ali, só de ver o leão, o corpo dele já produzia uma grande quantidade de cortisol e adrenalina para ele lutar ou fugir. Ele ia lá, lutava, matava e voltava para casa. Hoje, nós não temos um leão como o homem da caverna tinha para matar. Não temos que sair para essa caça, mas temos uma outra forma de caça. A gente sai para o trabalho e temos também os nossos leões para matar, que vão fazer nosso corpo produzir uma grande quantidade de adrenalina, de cortisol, e que vai colocar nosso corpo ali em processo de aceleramento mesmo, porque essa parte automatizada, ela funciona da mesma forma. Então, essa produção vai vir, mas a gente não vai gastá-la como o homem da caverna gastava, correndo atrás e tal, exercendo ali a atividade. E essa descarga de cortisol e adrenalina, ela vai nos adoecendo, né? Porque estamos diante de um desafio, de uma situação estressante, mas a forma de reagir muitas vezes é engolindo tudo isso, né? E sem extravasar, sem colocar essa energia para fora. E aí acabamos adoecendo mais, que são as doenças atuais que temos hoje, né? Depressão, ansiedade, que muitas vezes é por essa forma de funcionar do próprio organismo. Nossa, muito. E vem tudo com a evolução da gente também, né? Você citou aí o Homem das Cavernas. Às vezes a gente tem uma coisa ali, é como se fosse uma máquina, talvez já programada para agir de determinada forma, como você falou, já preparada, talvez essa máquina foi feita para ir caçar. Só que nos dias de hoje a gente não precisa caçar, como você disse. Então ela meio que se modula à sociedade atual nossa, né? De certa forma. Será que tá certa essa afirmação minha? Ou... É isso mesmo, ela se modula, porém o sistema continua funcionando da mesma forma, né? Uhum. Talvez o leão é o chefe no trabalho, mas eu não posso matar esse leão e não tenho também como fugir. Então eu vou lidar com esse estresse de estar ali diante de uma situação que colocou o meu corpo em modo de luta, mas eu não posso lutar. Então, como eu vou lutar? Eu vou lutar em casa, às vezes, quando eu deito. Quando eu deito para relaxar, meu corpo não relaxa, porque aquela quantidade que eu produzi
de cortisol e adrenalina está ali. Aí eu começo a travar a minha arcada, eu vou dormir, eu tenho bruxismo, porque aquela raiva, às vezes dorme. Eu tinha uma paciente que dormia com a mão fechada. Como ela tinha a unha um pouco grande, ela acordava com a marca da unha, né? A posição de defesa. Então, não há o relaxamento. As pessoas acordam com o corpo todo cansado, às vezes com a sensação de que tem um peso nas costas. E tudo isso por conta, né, desse modo de defesa no qual a gente está constantemente, né? Nós não conseguimos, por exemplo, a respiração que nós fazemos hoje é uma respiração que foi adaptada por conta das cadeiras que a gente, que foi inventada, que foi um invento maravilhoso. Porém, a nossa respiração, ela é uma respiração que é uma respiração no peito. Então, é uma respiração suficiente para sobreviver. Então, se eu quero relaxar, ativar o meu parasimpático, eu vou ter que utilizar a respiração que eu nasci fazendo. Qual é a respiração que um bebê faz? Se você olhar um bebezinho dormindo, que não senta ainda, um bebezinho, né, ao dormir, você vai perceber que a barriguinha dele é que vai elevar, não é o peito. Então, ele vai fazer essa respiraçãozinha que puxa pelo nariz e solta pela boquinha. Então, é uma respiração que utiliza o diafragma. E a gente faz a respiração que utiliza o peito. É uma respiração só para sobreviver mesmo. Então, e todas essa respiração, mudanças, ela relaxa? ela relaxa. Quando você respira utilizando o sistema nervoso corretamente, puxa o ar. Por exemplo, eu trabalho muito com a respiração de ressonância, que é uma respiração ritmada. Sou eu no controle. Eu saio do modo automático e entro no controle. Eu puxo o ar pelo nariz e trago para o diafragma. Você vai sentir até a sua barriguinha estufar. Você vai estufar a barriguinha e vai encher de ar, contando até 4. Então, eu puxo o ar e solto pela boca, murchando bem a barriga, esvaziando. Então, quando eu faço esse exercício, eu coloco oxigênio no diafragma e eu vou liberar dos alvéolos dos pulmões todas as toxinas que lá estão. Então, isso ajuda no processo de relaxamento, vai fortalecer esse nervo que nós temos, um nervo vago que nós temos aqui, vai fortalecer o nervo vago e vai nos ajudar a ativar o parasimpático, entrar no modo de relaxamento. Então, se você está com muita dificuldade, por exemplo, para dormir e começa a experienciar essa respiração 20 minutinhos todos os dias, seu corpo começa a ativar o nervo vago, vai melhorar a sua resistência ao estresse e ainda vai te ajudar a relaxar, a dormir melhor. Então, assim, muitas técnicas que você pode utilizar, né, para beneficiar. E tudo isso a partir do autoconhecimento. Eu tenho que entender como a máquina funciona, né, como eu funciono, porque nós precisamos identificar qual é a configuração que já vem ativada na gente. Né? Se você tem um celular, se é um iPhone, se é um Samsung, se é um Galaxy, cada um deles tem uma forma de funcionar diferente. Parece que é tudo a mesma coisa, mas não, cada um funciona de um jeito. E nós também. Nós temos, a gente divide o cérebro em 4 partes, né? Tem essas 2 partes aqui da frente do lóbulo pré-frontal, que a gente, geralmente, tem pessoas que vêm ativar, cada grupo de pessoas, né, vem ativado uma parte. Tem a parte de trás. Essa parte a gente divide também em 2 partes. Então, a gente vai ter os fleumáticos, os melancólicos, que são pessoas que estão no lóbulo pré-frontal, eles vêm com essas configurações ativadas, são pessoas que pensam antes de agir. Porém, um é emocional e o outro é racional. A gente vai ter também a parte de trás, né, que são os sanguíneos e os coléricos, que são pessoas que agem por impulso, elas agem e depois pensam. E tudo isso por conta das configurações que já vêm instaladas nelas. Né? Então, quando você começa a se conhecer e a perceber quais as habilidades que já vieram instaladas em você a partir do seu temperamento, da sua forma de funcionar, fica até mais fácil para você potencializar essas habilidades e desenvolver outras que talvez não vieram inseridas, mas que é possível desenvolver. Então, a psicanálise, ela trabalha muito com esse autoconhecimento.
que é um dos pilares da inteligência emocional. Cara, fantástico. Tô maravilhado. Doutora, você falou que como a gente, como máquina, né? De certa forma, deu o exemplo até dos celulares aí. Então, cada pessoa, de certa forma, é como se fosse uma máquina diferente, ou a gente é meio que padronizado e aí só vai ativando as determinadas áreas do cérebro? Você mesmo pode me responder isso. Você Hum, tem quantos irmãos? eu tenho um por parte de mãe e dois por parte de pai. Então, você tem 3 irmãos. Todos Aham, eles provavelmente receberam mais ou menos a mesma educação. Mas cada um deles, você pode perceber que tem uma forma de reagir diferente. Tem um que sim. é introvertido. Quando ele está chateado, ele precisa ficar um tempinho ali sozinho para se resolver e tal. Depois ele volta e está tudo bem. Tem outro que é extrovertido. Ele precisa sair, conversar com pessoas para que ele se sinta bem. Se ele ficar em casa quietinho, não vai dar certo. Tem uns que age por impulso, fala as coisas sem filtro nenhum. Tem outro que já pensa antes de falar, são mais reservados. Então, essa forma de funcionar tão diferente, ela já veio inserida na gente, né? É algo que já veio de fábrica. Então, assim, tem pessoas e cada um não tem uma estrutura, não tem um temperamento melhor do que o outro. De certa forma, eles se complementam, né? Para o bem da sociedade, para podermos conviver em sociedade, nós precisávamos que fosse assim. Porque já pensou se todo mundo fosse igual, só agisse ou só pensasse? As coisas não iam fluir bem. Então, Sim. foi necessária essa mistura, até na família, né? Para que as coisas pudessem fluir bem. A família sempre vai ter um que só vê os aspectos negativos das coisas, por mais que você queira que ele veja os pontos positivos, você não consegue ver. Por quê? Ele já veio com essa habilidade de enxergar os pontos negativos. Isso é bacana. Ele veio com essa habilidade para isso. Então, ele consegue ver os defeitos das coisas e ele só fala dos defeitos, só das coisas Uhum. negativas, porque ele veio com essa habilidade já inserida. Já tem outro que não, que ele só vê os aspectos positivos, ele é tão otimista que sonhador, tudo vai dar certo e tal. É diferente, né? Talvez até gêmeos, mas Uhum. com estrutura, com temperamento, com personalidade diferente. Então, assim, o ser humano, ele veio, sim, com... nós entendemos com 4 temperamentos diferentes, que é colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. 4 temperamentos diferentes. Quando a gente conhece essa estrutura base, fica mais fácil de entender a forma como cada um funciona. E com isso é mais fácil estabelecer essas relações interpessoais. E até as Entendi. intrapessoais também, porque fica mais fácil relacionar-se consigo mesmo. Cara, maravilhoso. Aí, meu diretor, a gente tem que passar na doutora aqui para fazer. Como que é o nome que dá quando a pessoa vai fazer tratamento? É uma sessão de psicanálise mesmo. Aí, precisamos fazer uma sessão de psicanálise para a gente se conhecer, que é muitos traumas. Doutora, você falou sobre o inconsciente, né? Sim. De certa forma, esse eu reptiliano que está ali, que de certa forma os traumas do passado afetam ele, né? É, e você acha que às vezes o inconsciente tem esse poder de controlar nossas escolhas, de guiar as nossas ações? O inconsciente nos controla o tempo inteiro, né? Ele é 95%, ele controla. Mas quando ele fala da psicose, né, Freud vai falar de 3 estruturas. Ele fala da neurose, da psicose e da perversão. São 3 tipos de estruturas diferentes. Para Uhum, exemplificar, ele usa uma metáfora que eu acho muito interessante. Ele fala que quem são os neuróticos? Os neuróticos são aquelas pessoas que. Aí ele usa o exemplo de uma barquinha. Ele chega para atravessar na barquinha e o barqueiro está ali na barca e o barqueiro vai falar: olha, você não pode pôr a mão na água, você não pode sentar assim ou assado, você tem que colocar as regras para ele.
O neurótico é aquele que, se ele descumprir as regras, ele vai sofrer. E ele também sofre por não fazer o que ele queria fazer. Então, ele sofre. Essa é a estrutura do neurótico. É a estrutura da maioria das pessoas. Só que tem também duas outras estruturas, que é a psicose e a perversão. A perversão, segundo esse entendimento, é aquela pessoa que o barqueiro também está ali, e quando ela chega para atravessar, o barqueiro vai falar para ela as mesmas regras que foram ditas para o neurótico. Porém, o pervertido, ele vai ter prazer em descumprir as regras. Então, nós vamos ver pessoas que realmente eles têm prazer na dor. Masoquismo, né? As pessoas têm prazer no sofrimento, tanto dele quanto do outro. Ele tem prazer, principalmente, né? Dependendo do tipo de perversão, tem prazer no sofrimento do outro. Então, é diferente de um neurótico que vai sentir culpa, que vai ter ali muitas angústias, muitas dores quando descumprir ou quando não cumprir. E a terceira estrutura que Freud vai trabalhar é a psicose. Na psicose, o sujeito chega para atravessar na mesma barca, só que, diferente da barca do neurótico e do pervertido que tinha o barqueiro, nessa barca não tem o barqueiro. Então, não tem regras. Então, na psicose, você vai ver aí vários estudos que falam do psicopata, né, como alguém que não tem esse sentimento de angústia que é percebido. Então, é uma estrutura, é uma forma de funcionamento bem diferente da maioria das pessoas que são neuróticas, né? Cara, muito interessante. Então, é como se o cérebro dele viesse já com uma falha, de certa forma? Justamente, é um rompimento, né? Alguns entendem que há um desligamento. Então, ele vem com essa falha de funcionamento. Então, ele não tem esse filtro da realidade. É por isso que na esquizofrenia, por exemplo, é real aquela voz que ele ouve na cabeça dele. É real. É real aquilo que ele vê, é real para ele. Porque ele não tem esse filtro que a gente tem, né? Então, aquelas vozes que ficam na cabeça do esquizofrênico, que sofre ali com a psicose, é real para ele. Cara, nossa, é bem complexo, né? Se você for olhar até questão do tratamento em relação a isso. Porque se a pessoa... Não que eu estou defendendo, né? Às vezes a atitude do psicopata. Mas às vezes é uma coisa que, como você falou, ele não tem um barqueiro ali, né? Para guiar ele e estipular as regras de certa forma, né? Esse internamente, né? Há uma mudança nessa formação do superego dele, né? Então, realmente, carece de... Não justifica, né? Mas deveríamos conhecer mais, evoluir mais nesse conhecimento do ser humano e da forma de funcionamento e oferecer, de fato, a estrutura que eles precisam para a proteção deles e das pessoas com as quais eles convivem. Cara, muito O psicopata ele não vai arrepender do que ele fez. E você identifica isso desde a infância. Então, aquela criança que ela vai abrir ali um cachorrinho e não vai sentir pena. Ela vai pegar um gatinho e ela vai afogar o gatinho ali, não vai sentir pena, ela não tem esse sentimento que remorso, é comum né? aos neuróticos, de arrependimento, de sensibilizar, de empatia. Ele não vai ter isso, né? E desde a infância é perceptível esses traços. Então, se houvesse aí essa atenção maior, talvez muitos dos crimes hediondos que a gente acompanha nas mídias poderiam sim ter sido evitados. Cara, muito interessante. Vou só dar uma... Meu diretor, puxa os patrocinadores aí para nós, por favor. A gente voltando ao papo aqui, doutora, você falou um pouco sobre as 4 áreas do cérebro, né? De pessoas que são um pouco mais... como são os nomes? O temperamento. Colérico. Isso, os temperamentos, esses né? 4 temperamentos essa teoria ela é bastante antiga, mais de 600 anos antes de Cristo.
E foi Hipócrates, o pai da medicina, que fundamentou ela. A fundamentação dele, né, inicialmente, estava baseada, né, ele vai chamar de os 4 humores, ele associava, né, a fisiologia, né, mas posteriormente outras pessoas foram agregando a essa teoria alguns elementos que hoje é fonte, principalmente para a nossa área, que trabalhamos com pessoas, com autoconhecimento, que agregou muito, né? Nós temos os fleumáticos. Quem são os fleumáticos? Os fleumáticos é o lado esquerdo do cérebro, essa parte da frente, né, o lóbulo pré-frontal, são aquelas pessoas que são conhecidas justamente por evitar conflitos. São pessoas que fogem de briga. Elas são pacificadoras. Elas geralmente são pessoas com muitas habilidades. Elas têm uma facilidade para ler pessoas, ler ambiente. Elas analisam muito bem as pessoas, elas analisam o ambiente e, por isso, elas buscam agradar muito as pessoas. E elas têm muita dificuldade, né, em dizer não. Elas têm essa dificuldade em dizer não. Elas estão sempre querendo agradar, né? É um temperamento que a pessoa ela tem muitas habilidades, principalmente na área de exatas, é mais racional. Então, eles têm essas habilidades, são racionais, né? A emoção que predomina nos fleumáticos é o medo. É uma emoção que é muito presente, né? Medo do que as pessoas estão pensando a respeito deles. Por analisar muito o ambiente e as pessoas, eles acabam tendo muito medo. Então, os fleumáticos são pessoas que, geralmente, eles lidam muito com o medo. Medo de posicionar, medo de falar. E eles acabam ficando muito ali em cima do muro, para não desagradar. Só que eles lidam muito com as emoções de uma forma muito intensa. Por não ter muita habilidade para lidar com as emoções, muitas vezes eles vão guardando muitas coisas. Geralmente é aquela pessoa que fica sempre ali quietinha, calma, que se fala assim, nossa, mas fulano é muito tranquilo. E realmente é tranquilo. Só que como ele guarda muita coisa, quando estoura de uma vez. Então, os fleumáticos precisam desenvolver essa habilidade de aprender a lidar melhor com suas emoções, com seus sentimentos. E precisam aprender a dizer não, né? São mais racionais por estar desse lado. O lado esquerdo é o lado racional do cérebro. E o lado direito é o lado emocional. Ainda do lado racional, nós vamos ter os coléricos. Os coléricos já são pessoas que fazem, são as pessoas consideradas tarefa. Tudo que você coloca na mão delas, elas fazem. Elas estão mais focadas no resultado. Então, muitas vezes, são impulsivas. A emoção que predomina nelas é a raiva. Então, elas sempre vão estar lidando com essa emoção, percebem injustiça sempre, com muita facilidade, né? Então, esses tarefas, eles são pessoas que vieram para entregar resultado. O que coloca na mão deles para fazer, eles vão virar a madrugada, vão fazer e vão entregar. Mas, agindo assim, por impulso. Isso é o lado racional. O lado emocional também é dividido em 2. O primeiro lado são os melancólicos. São aquelas pessoas que elas sentem mais, né, o ambiente, elas são mais negativas porque são muito perfeccionistas, muitas vezes acham que não são capazes, elas estudam, mas nunca acham que é suficiente, por exemplo. Elas têm mais uma visão assim, mais negativa mesmo, por se apegar aos detalhes. E ainda do lado emocional, nós vamos ter os sanguíneos, né? Que também agem por impulso, porém são do relacionamento. São aquelas pessoas que desenvolvem bem as relações interpessoais, têm facilidade para fazer amigos, conversam com todo mundo. Para cada um desses temperamentos, a gente usa os elementos da natureza para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, o fleumático é a água. Se ele tiver objetivo, ele vai avançar.
e vai conseguir aquilo que ele quer. Mas se ele não tiver objetivo, muitas vezes ele vai ser um lago, uma água parada mesmo. E muitas vezes as pessoas olham para o fleumático e acham até que ele é preguiçoso, porque para ele sair do lugar, ele pensa, e ele demora um pouco mais. Os coléricos, o elemento que representa é o fogo, né? O fogo é excelente, traz segurança, ilumina, mas se não estiver bem controlado, ele acaba estragando, né? Queima tudo também. Então, o colérico é o fogo. Os melancólicos é a terra, né? Eles se apegam demais, eles guardam aquilo que aconteceu com eles e fica remoendo, né? Esse elemento representa os melancólicos e o sanguíneo é o ar, que são mais dispersos. Então, assim, é um estudo muito bacana, assim, de temperamentos, que é claro que aqui a gente não vai conseguir falar dos detalhes de cada um deles, dos pontos fortes, dos pontos fracos, mas é um estudo que depois, se você quiser, a gente pode fazer uma live só falando de temperamento, que é muito bacana. Top demais. Você passa Por mim já está marcado. Tá bem. Por mim já está marcado que eu gosto muito do assunto. Inclusive, eu já tinha visto falar sobre os elementos. Eu ia te perguntar se era relacionado a isso, e você já respondeu a gente. E você falou sobre, como eu estava falando, né, as quatro áreas, de certa forma, a pessoa às vezes pode ser melancólico. Mas dá para reprogramar isso, de certa forma? Tipo, como você explicou, tudo tem seus pró e contra, né? Seus pró e... É isso mesmo, né? Pró e contra. Você tem seus lados positivo e negativo ali. Às vezes eu sou colérico, como você falou aí do fogo. Às vezes a pessoa é impulsivo e tal, só que às vezes incendeia demais, né? Então, tem como se reprogramar e talvez trazer essa pessoa para um lado mais água? Assim, digamos assim, olhando... Justamente, é o mesmo lado do cérebro que a gente trabalha nesse desenvolvimento. Um fleumático, ele precisa dessa ação que sobra no melancólico, no colérico. Então, ele pode desenvolver algumas habilidades do colérico, assim como o colérico pode desenvolver algumas habilidades do fleumático. Então, é possível você desenvolver habilidades, mas não vai mudar. A emoção que predomina no colérico vai ser a raiva mesmo. Então, ele vai ter que aprender a lidar com essa emoção que é mais presente. Por quê? Geralmente, quando a gente não lida bem com essa energia, ela, de alguma forma, vai impactar no meu organismo, no meu corpo. Eu trabalho muito com esse frequencímetro, né, que a gente coloca no paciente para medir a variação da frequência cardíaca dele. E, assim, tem alguns que eu faço monitoramento diário. Eles mandam para mim os dados pelo aplicativo, que a gente baixa junto com o frequencímetro. E aí é incrível. O marido teve uma discussão com a mulher e foi dormir com raiva. No outro dia ele acorda, a frequência cardíaca dele aumentou e a variação diminuiu. Ou seja, o nível de estresse que ele foi dormir com ele permaneceu. Potencializou aí, né, um funcionamento desregulado do organismo, do sistema nervoso central dele. Então, essa quantidade de raiva com a qual a gente lida e não coloca para fora, não extravasa, ela nos adoece. Então, o colérico, ele vai ter que sempre trabalhar essa questão da raiva nele, né? E a água é o oposto, né? Apaga o fogo. Então, ajuda a controlar, né? Se ele desenvolve habilidades do fleumático, que é uma pessoa mais, de certa forma, pacificadora, se ele começa a ter as percepções, as análises que o fleumático faz, com certeza esse colérico vai evoluir. Da mesma forma, o fleumático, se ele começa a desenvolver aí algumas habilidades que vieram inseridas no colérico. Do outro lado, né, do lado emocional, vai acontecer o mesmo caminho. O que sobra no sanguíneo falta no melancólico. O melancólico muitas vezes vai se deprimir porque fica remoendo o que passou. É terra, aquilo não sai, aquilo fica ali, né, o tempo inteiro remoendo, lembrando e com dor, lembrando dos aspectos negativos. Se você conversa com o melancólico, ele vai lembrar só das coisas ruins que aconteceram na infância.
Então, ajudá-lo a se apegar aos aspectos positivos, a trazer à memória coisas boas, também é do sanguíneo, mas vai ajudar o melancólico a evoluir no seu processo. O sanguíneo é disperso, é distraído, começa uma coisa e não termina. Se ele não envolveu emocionalmente, ele não dá continuidade. Começa a ler um livro, não teve envolvimento, ele para. Já o melancólico, não, é mais consistente. Então, se o sanguíneo absorve coisas do melancólico, ele também consegue evoluir. Então, é possível. Eu não mudo o meu temperamento. Eu nasci com esse temperamento, eu vou morrer com esse temperamento. Mas eu posso evoluir, desenvolver novas habilidades que não vieram instaladas e aprimorar aquelas que vieram. Cara, fantástico. E aí, no caso, então, é nisso mais ou menos que a psicanálise ajuda no dia a dia da pessoa, né? Tipo, você ajuda a pessoa, ela se controlar, coisas que ela percebe que é negativo na personalidade dela? Seria mais ou menos isso? Isso aí outras ferramentas que eu agrego, né? A psicanálise, ela trabalha realmente o inconsciente. Então, aí a gente agrega essas novas ferramentas para auxiliar. Então, a psicanálise, por exemplo, chega alguém aqui que está depressivo, e talvez a depressão ela está associada a um sentimento de culpa com o qual a pessoa vem lidando ao longo da sua vida, um trauma que ela não conseguiu elaborar e ela guardou isso, guardou esse ressentimento. Então, a psicanálise ela vai te ajudar a encontrar a causa dessa depressão, a causa dessa ansiedade, qual foi o ponto de origem. Muitas vezes essa causa está lá na minha infância, né? Uma mulher, por exemplo, que é dependente emocional do marido, está num relacionamento terrível, mas ela não consegue largar aquele rapaz, ela apanha, ele agride ela física, verbalmente, as pessoas que estão ao redor olham para ela e falam assim, moça, você trabalha, você tem seu emprego, você pode viver uma vida diferente, por que você está nesse relacionamento? Muitas vezes não é amor, é uma dependência emocional que foi criada ali. Então, e de onde vem essa dependência emocional? Muitas vezes vem de uma ferida de abandono lá da infância. Foi uma moça que não teve a presença do pai, ela se sentiu abandonada. Então, o medo de ser abandonada novamente faz essa moça agarrar-se a migalhas de emoção, a migalhas de afeto. Ela não foi nutrida afetivamente o suficiente na infância, e isso perpetuou por toda a vida dela. Então, qualquer migalha de afeto prende ela. Então, muitas vezes ela sabe, ela sente que precisa sair dessa relação, que é ruim, mas ela precisa daquela migalha de afeto. Ela não consegue se ver, né? Sem essa migalha, sem estar nutrida. E muitas vezes ela começa a adoecer com crises de ansiedade, porque ela quer ter essa atenção. Então ela começa a adoecer com crise de ansiedade, com depressão, buscando ser cuidada, né? Isso de forma inconsciente, não é que ela projetou, mas o inconsciente acaba desenvolvendo essas sintomologias aí, esses sintomas, e ela vai ter várias patologias cuja causa está na ferida emocional lá da infância que não foi tratada e que no relacionamento só foi agravando. Então, quando você trata essa ferida, ela começa a entender, né? Talvez ela até continue com esse marido, mas vai colocar para ele os limites. Olha, os limites agora são outros. Ela consegue estar forte, o ego fica fortalecido e ela dá conta de se estabelecer, de se posicionar. Então, há uma mudança significativa. Cara, muito top. Sou maravilhado. Inclusive, meu diretor mandou mensagem aqui, que ele está escutando também a conversa, e ele pediu para perguntar para você sobre aquele teste MBTI, se aquilo faz sentido, se aquilo é fake, porque a gente às vezes fazia aqui em casa, né, para ver, acho que é 16 personalidades, um negócio assim, que eu acho que é dentro desses 4 campos que você falou aí, é como se eles ramificassem ali vários tipos de personalidade. E aí, é verdade aquilo? Tem vários testes e são muito bons. Tem o DISC, tem vários desses e que são bons também. Te dá uma percepção, né? Tem gente que fala assim, igual o horóscopo, que parece, isso tal, também. mas o temperamento é estrutura mesmo. Agora, dentro dessa estrutura, você vai ter aí
Por quê? Uma coisa tem que ficar clara. Temperamento não é personalidade. A personalidade é o temperamento mais o caráter que vai sendo forjado ao longo do tempo. Então, por exemplo, como eu falei no início da nossa conversa, uma pessoa sanguínea que tem um temperamento, né? Geralmente são pessoas mais espalhafatosas, elas já chegando, dependendo das feridas emocionais, dependendo do caráter que foi forjado, ela pode ter uma personalidade mais tímida, ela pode até para parecer com melancólica, ela pode ter uma personalidade completamente diferente, né? Por quê? Por conta do caráter que foi forjado ali. O ambiente ele vai exercer uma grande influência no nosso processo de formação. É por isso que esses testes são muito válidos, sim, porque eles já fazem um filtro com essas interferências, né? Que aí eles vão testar a questão da liderança e vão testar uma série de outras coisas, de dominador e tal, vai testar vários outros pontos que são importantes também. Eu gosto do temperamento porque ele é a nossa estrutura limpa. Eu falo que é a configuração original. Então, quando eu identifico o temperamento, eu vou resetar ali, eu vou formatar aquela pessoa para ela desenvolver as habilidades que são dela, que vêm inseridas nela, e melhorar aquilo que a gente precisa melhorar no desenvolvimento de outras habilidades que não vieram inseridas, mas que é possível desenvolver para que eu possa ser mais evoluída, né? Para que aquele sujeito possa ser mais evoluído, desenvolvido no seu processo. Você citou uma coisa que eu até ia perguntar se tem alguma relação, não sei se talvez o horóscopo, os signos, essas questões, se tem talvez alguma inspiração na psicanálise, alguma relação, as duas? Não? Freud, campos inclusive, totalmente ele era diferentes. ateu. Freud era Freud. ateu. Essas crenças, ele até considera como crenças limitantes. O que são essas crenças limitantes? São aquelas crenças que, de fato, me limitam, né? Por exemplo, se eu acredito que macumba pega em mim, e eu vou lá e aparece talvez até uma brincadeira, uma criança colocou alguma coisa ali, mas eu entendi que aquilo ali era uma macumba. Eu acredito naquilo, é uma crença. Sim. Obviamente, eu vou desenvolver aí, né, algum tipo de doença associada àquilo ali, porque eu acreditei naquilo ali. A nossa mente, ela é fantástica, né? Se você colocar o cérebro, ele não difere o que é real do que é imaginário. Você está vendo um filme ali, você sabe que são atores, atrizes, mas você chora, dependendo do drama que estiver sendo contado ali. Você também sente medo, né? Tá lá na televisão, você sabe que é um filme, tá do outro lado, mas você sente medo, porque o cérebro não difere o que é real do que é imaginário. Então, nossas crenças limitantes podem sim tanto nos elevar, como também adoecer. E horóscopo é uma crença, né? Não tem embasamento científico para isso, né? Mas é como alguns testes, as pessoas falam que dá certo. Sim, acaba que pega aquilo como verdade para si, né? E muitas vezes condiciona o dia a dia aquilo ali. Aí é um problema maior. Isso é uma coisa que eu costumo falar aqui para as pessoas que convivem comigo sobre isso também, né? Sobre essas questões de crenças limitantes, algumas coisas que de certa forma também dá... É como você falou aí da questão do horóscopo. E eu vi uma vez falando sobre questões de milagres que acontecem, né? Que a fé, às vezes, é muito proveitosa para as pessoas, porque muitas vezes uma pessoa... um exemplo, né? Eu não sei se eu estou falando besteira aqui, se eu tiver, você me corrige. Às vezes uma pessoa que tem câncer, um exemplo. E um câncer incurável. E aí talvez eu tenha aquela fé muito forte que algum Deus, alguma entidade, algo vai me ajudar naquilo. E aí eu vi que, de acordo com dados lá, que eu não lembro nem qual que que tem maior chance, talvez, dessa pessoa que crê em alguma coisa conseguir aquela cura, esse milagre, né? Do que uma pessoa que talvez não crê em nada, porque às vezes ele é muito ali, não existe e tal. Será que tem um fundamento nisso? Tem fundamento, porque o ser humano é corpo, mente e espírito. Hoje até a Organização Mundial de Saúde reconhece isso. Então, assim, na esfera da mente,
A gente avança embasado na ciência, né? No que nós temos de artigos e publicações sobre a temática. Na esfera espiritual é um universo ainda pouco destrinchado, de fato, por nós. Mas, assim, por exemplo, quando você faz uma meditação, você eleva uma quantidade de sangue para o lóbulo pré-frontal. Né? Quando você faz uma atividade física, você eleva uma quantidade. Eu não me lembro aqui a quantidade certa para te falar, mas tem um estudo de um neurocientista que é fantástico sobre isso. Ele falando do poder da oração. E quando você está em oração, a quantidade é quase 100 vezes mais. Então, assim, a possibilidade de você ser mais assertivo após fazer uma oração é muito grande no entendimento desse neurocientista. E, inclusive, ele fala de uma experiência de pessoas que estavam na UTI e que receberam, colocaram ali um grupo de pessoas orando por elas e um grupo sem receber nenhuma oração. E a melhora do grupo que recebeu oração foi extremamente significativa. Então, assim, a espiritualidade, ela de fato precisa ser desenvolvida. E eu trabalho com um provérbio que, para mim, me conduz muito. Ele diz assim, é um provérbio de Salomão, e Salomão vai dizer assim, olha, se o espírito estiver forte, o espírito forte fortalece a alma batida. Mas e se o espírito estiver fraco? Então, ele fala da necessidade de ter uma espiritualidade forte. Porque se eu tenho uma espiritualidade desenvolvida de fato, né, a chance de lidar com os reveses da vida é muito maior. A probabilidade de você vencer os reveses da vida é muito maior. Né? A probabilidade de lidar com o sofrimento, de lidar com a dor é muito maior. Então, a espiritualidade ela é muito importante. E hoje nós temos, né, Daniel Goleman falou muito de inteligência emocional e posterior a Daniel Goleman, Dana Zohar veio falar da inteligência espiritual. Essa é a inteligência curadora, né? É o que levam as pessoas a evoluírem e a melhorarem, a desenvolverem virtudes. Porque se eu creio em Deus e eu tenho esse temor, eu vou moldar as minhas condutas e as minhas práticas com base nesse manual, que aí vai servir para qualquer estrutura, né? Qualquer estrutura, tanto a neurose, a psicose, o pervertido, muitas vezes ele vai moldar ali aquilo que é latente nele por conta dessa relação que ele criou. É o barqueiro, né? De certa forma, é muito interessante a espiritualidade, né? Entender Sim. essa espiritualidade e desenvolvê-la é muito importante. Inclusive, eu tinha visto esse estudo que eu comentei com você, que realmente é exponencial a melhora das pessoas, às vezes, muito por causa dessa... Algumas pessoas falam, talvez, de energia também positiva, né? Quando tem outras pessoas orando por você, que realmente, por ser um mistério, a gente não sabe como funciona ainda. De certa forma, quando a pessoa está orando por você, é como se ela emanasse uma energia ali para você, positiva, que te ajuda de forma misteriosa, que a gente não sabe. E aí eu vi falando também sobre esse exemplo aí, que pessoas que tinham uma fé, a probabilidade de melhora é bem maior do que de quem não tinha nada, no caso. Então, Justamente. Crer em algo é bom muitas vezes. Né? É necessário para o ser humano. Crer em algo maior. Te dá propósito. Te dá propósito. O que tem adoecido as pessoas hoje? A falta de propósito. A falta de propósito tem levado a um adoecimento em massa. Isso é perceptível desde a criança até as pessoas mais velhas. As pessoas estão sem propósito. Então, a espiritualidade, ela te dá esse propósito. E aí, no caso, não tem espiritualidade talvez ruim nem boa nesse caso, né? Porque como tem várias religiões, talvez cada uma é benéfica em algum ponto, será? Ou será que tem alguma maléfica? Espiritualidade, quando ela é voltada para o bem, quando o meu foco é o bem, quando a minha relação intrapessoal comigo mesmo melhora, eu desenvolvo virtudes, eu estou mais focada em crescimento, em desenvolvimento. Quando melhora a relação interpessoal, eu não uso isso para o mal, né? A minha crença não me permite desejar nem fazer o mal para o outro.
né? Eu estou focada no bem, eu consigo elevar a frequência onde eu chego. A minha frequência principal é o amor, eu consigo não julgar as pessoas, não condená-las e não querer convertê-las a mim ou a minha ideia, mas eu permito que ela viva a espiritualidade dela de acordo com a evolução que eu estou vivendo, né? Eu acredito que tem um ser maior que, de forma benéfica, elevou minha espiritualidade, pode elevar a espiritualidade do outro. Essa é uma espiritualidade boa. Agora, tem muitas religiões que acabam também pregando a vingança, o ódio, né? Utilizam de ferramentas para fazer o mal para o outro, né? Aí eu acho que são mais pesadas, deixam uma carga mais negativa. Agora, quando eu transfiro isso de uma forma mais benéfica e trabalho de uma forma que realmente proporciona a minha elevação e a elevação do outro, eu acredito que tem os seus pontos positivos. Doutora, você falou sobre também que muitos traumas que a gente carrega, às vezes vem da infância, vem da criação, um abandono dos pais, algo relacionado assim do passado, né? Então a infância, pelo que você diz, meio que define quem a gente é, né? Porque a gente está em formação ali, o nosso lóbulo pré-frontal, né? Pelo que você falou, está em formação. E é verdade essa afirmação, no caso, a infância é quem define e talvez gera uma pressão sobre os pais, né? A infância é o chão que a gente vai pisar por toda a vida. A infância é o chão que eu vou pisar por toda a vida, mas meu pai e minha mãe não me devem nada. Eles me ofereceram, né, aquilo que eles tinham, podiam oferecer, né? Se eles erraram, eles não tinham consciência que erraram. Assim como eu não tenho consciência dos erros que eu cometo com os meus filhos. Sim. Então, a infância, ela é o chão que a gente vai pisar. Agora, quando eu chego nessa idade, que eu tenho o lóbulo pré-frontal já todo formado, que eu começo a fazer escolhas mais conscientes, começo a ser mais assertivo, começo a tomar consciência das escolhas que faço e das colheitas que terei, né? Aí sim é que eu vou começar a definir de fato o que eu quero ser, né? Porque uma pessoa pode ter sofrido muito na infância, se tornar uma pessoa produtiva, empenhada naquilo que faz, com excelente personalidade, com caráter bacana, pode, né? Então é a forma como eu elaboro esses traumas que vai definir, né? Mas o chão da infância a gente pisa sempre. Memórias que estão lá inseridas no inconsciente. Então, ali está moldada essa forma automatizada de reagir. Às vezes, eu tive uma paciente que ela tinha a percepção de que pessoa que tinha uma falha no dente era má. E ela não conseguia relacionar com essas pessoas. Quando ela tinha, sabe, aquela energia ruim, às vezes ela não gostava de uma pessoa, quando ia olhar tinha uma falhinha. E era uma coisa assim que acontecia com ela com muita frequência, né? E aí a gente foi revisitar as memórias da infância. Na infância, ela tinha uma senhora que cuidava dela e essa senhora tinha essa falha. E ela armazenou isso como uma característica, né? Assim também a gente tem os traumas. Eu tive uma paciente aqui que ela tinha um trauma de aranha. Ficou armazenado na memória dela, né? Quando bebê, uma aranha passando pelo rosto dela. E realmente tinha acontecido. Então, isso ficou ali e criou essa rejeição a isso, né? Essa fobia. Então, assim, a infância é um chão que a gente vai pisar por toda a vida. Às vezes, como adulto, a gente vai reagir, é a criança interior que está reagindo àquilo. Cara, que chique, que da hora. Pessoal, todo mundo fazer psicanálise aí, todo mundo marcar aí uma hora com a doutora, porque nós estamos todo mundo bugado, viu? Muito top, cara. A gente vai aprendendo muito, né, nesses papos. Então, no caso, tira um pouco da pressão também do pai, de certa forma, né? Que talvez os pais olham... Hoje em dia, a gente vê nas redes sociais muitos educadores que às vezes nem filho tem, né? Mas aí fala, não pode bater no filho por isso e por aquilo. Não, se não bater também, você estraga. Aí o pai fica olhando assim, o que eu faço então? Eu não posso fazer isso, não posso falar nada para a criança. Não, você tem que disciplinar. Você não pode ser muito verdadeiro, talvez, com a criança. Não, entendeu? Então, acho que
às vezes é uma linha tão tênue, né, que o pai, coitado, fica sem saber como reagir nesse meio. Eu acho que o mais importante é permitir que esse ser cresça saudável, preservando a individualidade dele, reconhecendo que filho é uma herança que Deus mandou para você. E herança você pode destruí-la ou fazer dela sua fortuna, né? Então, os filhos, eles não é uma página em branco que chega. Eles vêm com habilidades inseridas. Eu preciso ler essas habilidades. Na verdade, é uma folha com muita coisa. Tem um salmo que eu acho maravilhoso. Davi, há mais de 1000 anos antes de Cristo, sem conhecimento nenhum de mapeamento genético. Você imagina que há 100 anos nem ultrassom a gente conseguia fazer assim com facilidade. E Davi ele vai escrever no Salmo 139:16, ele vai falar assim, olha, quando eu era uma substância informe, teus olhos me viram e no teu livro foram escritos todos os meus dias contados e determinados. Ele traz a ideia desse mapeamento genético, né? No processo ali do encontro do óvulo com o espermatozoide, que vai ficar ali fora do útero quase 3 dias, né? Esse material ali, Davi fala que ali os olhos de Deus o viu e ali foi escrita uma história para ele. Realmente, nesse encontro, já estão ali, né? Os cromossomos do pai, os da mãe ali, nessa junção, já está ali o temperamento que eu teria. Então, já está ali um pré do que seria o ser que está por vir, né? Então, assim, a criança que chega, ela já vem também com habilidades inseridas que, como mãe, eu posso potencializar ou eu posso também afetar essas habilidades. Então, é parar para ler o filho, parar para entender os limites que eu preciso estabelecer. A maior prova de amor é dar limite, né? E eu acho que a gente está entendendo errado isso. A gente não está conseguindo pôr limites porque a gente vê limites como regra e tem essa ideia de que regra é ruim. Não é. A criança, ela não tem lóbulo pré-frontal desenvolvido. O lóbulo pré-frontal da criança é o pai, é a mãe. Salomão vai dizer, ensina a criança no caminho. É você andando com ela, porque o lóbulo pré-frontal dela é você. Então, seja assertivo, conduza bem. A sua postura já está ensinando. Então, é ter essa responsabilidade e ter mais leveza, né? É uma carga ser pai, é difícil ser mãe, é ter mais leveza para viver esse papel, assumindo essa responsabilidade do ser humano que você vai entregar para a sociedade e do legado que você está tendo o privilégio de construir, né? A partir dessa herança que você recebeu. É muito complicado porque às vezes, como a gente estava falando aqui, às vezes a pessoa não entende nem ela mesma e ela está afetando uma outra pessoa, talvez ela está passando os traumas dela para outra pessoa, né, que está ali em formação. Cara, é muito complicado. E em questão de, um exemplo, a gente vê hoje redes sociais, né, de certa forma, que gera comparação. Você vê ali, talvez, a pessoa ali toda forte, bonita e bem-sucedida. Isso provavelmente vai gerando traumas na gente, né? E hoje, cada dia mais, as crianças têm tido acesso a essas coisas. Também coisas como pornografia, coisas que de certa forma, cada dia mais vai pegando a pessoa mais jovem, né? Às vezes a criancinha ali, novinha, já também viciada em pornografia, já tendo aquela carga de dopamina, aquela influência das redes sociais. Isso afeta negativamente, provavelmente, né? Deve afetar muito Com negativamente, né? certeza, com certeza. Uma criança desde cedo viciada em pornografia, vai ser viciada em masturbação, vai ser viciada, vai ter vários vícios que vai prendê-la. E nós nos tornamos escravos de tudo aquilo que nos domina, né? Ser guiado pelo princípio do prazer é muito complicado, né? Então, assim, e hoje as crianças estão cada vez mais expostas, tanto à pornografia quanto a essa questão da comparação, que também afeta, né, a psique da criança, afeta psicologicamente, traz dor, angústia, sofrimento, né, ao lidar com esses padrões, coisas que talvez no meu tempo de criança não eram tão comuns, porque no meu tempo de criança a gente brincava, corria e não ficava se comparando da forma que hoje as crianças se comparam, até porque
Desde pequena elas têm acesso a celular e a redes sociais e acabam sendo expostas a muitas coisas ruins, né? Tá bom. Então, pessoal, estamos caminhando para o final. Agradecer muito a doutora Clariana aí por ter cedido seu tempo, por ter topado participar aqui com a gente. Eu espero que seja a primeira de muitas. Se você tiver interesse, a gente vai estar aí chamando você mais vezes para conversar. Talvez a gente pode elaborar uns nichos definidos, né? Muito obrigado aí. Se você quiser despedir do pessoal e deixar aí uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente. Ô, Jonathan, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aí com os seus ouvintes e como mensagem, finalizando aqui a nossa conversa, eu quero convidar você, ouvinte, para mergulhar nesse universo maravilhoso que é você. Busque se acolher mais. Lembre-se que você já tem o mundo inteiro contra você. Então, a pessoa mais importante para você é você mesmo. Se você for olhar as bases de algumas religiões, como o cristianismo, eles são muito claros ao afirmar que é amar a Deus acima de todas as coisas e o outro da mesma forma que você ama a si mesmo. E muitas vezes nós empenhamos muito em amar o outro e esquecemos de nós mesmos. Só olhamos para os nossos defeitos, para as nossas falhas e precisamos gostar mais de ser quem nós somos. Por mais que tenha outros padrões que dizem que são os melhores, mas não há ninguém que poderia ocupar esse lugar de ser você, a não ser você. Deus escolheu você para viver essa história fantástica e te deu todas as habilidades para ser você. Você não veio com habilidade para ser Jonathan, você não veio com habilidade para ser Clariana, você veio com habilidade para ser você, né? Se você olhar aí na sua digital, é única. Quantos bilhões de pessoas já existiam na Terra? Ninguém tem essa digital, é você. Então, você veio com habilidades únicas e exclusivas para ser você. E não importa o que você está fazendo agora, o importante é que você tome consciência da grandeza e do privilégio que você tem de ser quem você é. E as feridas emocionais com as quais você teve que lidar na vida são tratáveis e é possível evoluir e desfrutar dessa viagem maravilhosa que é a vida. Então, aprenda a viver. Sobreviver, tem muita gente sobrevivendo, mas nós temos que aprender a viver de fato. E viver é maravilhoso. Muito obrigada pela atenção e que vocês tenham aí uma semana maravilhosa. Muito top, doutora. Muito obrigada pelo seu tempo. Se você tiver redes sociais aí, que você quiser que o pessoal te siga, se você quiser deixar aí pro pessoal. Ah, tá. Eu quase não divulgo muito, não, mas se você quiser colocar lá meu Instagram, tá? Eu tenho Instagram e TikTok. E o seu consultório, onde fica? Como que faz para a pessoa conseguir marcar a consulta com você? Caso precise. Tá. O meu consultório ele está localizado aqui na cidade de Teoflotone. Eu atendo tanto presencial quanto virtual. O meu consultório está na Avenida Dr. Júlio Rodrigues, aqui no Marajoara, né, o número 180. Fica aqui bem próximo